Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Astrolivre novamente. Hoje eu vou falar sobre 4 técnicas que a gente pode usar para dar uma destacada na nossa imagem. Então, às vezes a imagem está um pouco sem vida, um pouco apagada. Vou mostrar algumas técnicas para a gente dar uma encorpada na imagem, tá? Bom, então hoje eu vou usar o GIMP, tá? Então, para a gente poder fazer as alterações, eu vou pegar a imagem aqui original, tá? Então, eu vou clicar com o botão direito. Eu vou duplicar camadas, tá? Então, cada uma das alterações eu vou fazer uma duplicada e aí eu vou fazer a alteração. Bom, a primeira alteração que a gente pode fazer é alteração de saturação, tá? Então, cores, saturação. Né? Se a gente aumenta a saturação da imagem, a gente aumenta o contraste e a gente consegue revelar mais detalhe, tá? E a imagem dá ah, dá fica mais impactante, né? Fica mais viva, tá? Então, primeiro é contraste, tá? Então, se eu comparo aqui, se eu clico nesse olhinho, eu consigo comparar. Então, com alteração, sem alteração, tá vendo? Então, a imagem tá meio apagada. E quando eu clico aqui de novo no olhinho, aí eu aplico a alteração, que é o contraste. Bom, essa é meio que essa provavelmente vocês já sabiam, né? Bom, vamos então duplicar essa camada e vamos fazer outra alteração. A outra alteração que a gente pode fazer é a curva de contraste, tá? Então a gente pode vir aqui em cores, curvas, tá? E aí eu vou fazer uma curva de contraste. O que é curva de contraste? Eu vou baixar os tons pretos, os tons escuros, né? Então aqui é a região dos tons escuros, eu vou baixar a intensidade deles. E aqui os tons claros eu vou aumentar a intensidade, tá? Então eu faço uma curva chamada curva S, tá? Se eu exagerar, né, ela vai parecer um S mesmo. Se eu fizer, por exemplo, assim, ela vai ficar como se fosse um S, tá? Aí aqui a gente tem que testar um pouco para ver o que te agrada, né? Se você baixar muito aqui, às vezes fica muito escuro. Se subir muito aqui, às vezes estoura algum detalhe, por exemplo, núcleo ou outra coisa. Mas a gente consegue ver que dá uma diferença boa na foto, tá? Então essa curva S ou curva de contraste, tá? Ok, vamos apagar aqui, vamos ver como fica sem a curva S, tá? Com a curva S, tá? Então a gente repara aqui que também deu uma encorpada aqui nas estrelas, né? Um destaque nas estrelas, mas você vê que a nebulosa ficou bem mais interessante. Por exemplo, aqui, nebulosa do Homem Correndo, ó, sem e com, tá? E o último método também é. Deixa eu duplicar a camada aqui, então duplicar. O último método é um método que eu gosto de usar, que é chamado, aqui pelo menos no GIMP, ele fica aqui no segundo menu, tá? tá? Então, primeiro menu, segundo menu, e é chamado tela, tá? Então, o modo tela é em inglês ele vai ser screen. Ele também tem no Photoshop, só que no Photoshop ele tá mais ou menos no mesmo menu, na mesma ordem, só que ele tem um nome diferente. Ele chama de divisão lá no Photoshop, tá? Então você clica aqui em tela, tá? Ele vai fazer uma multiplicação dessa camada com a camada de baixo, tá? O que acontece é que esse modo de tela, às vezes ele multiplica demais e acaba revelando um pouco de ruído, tá? Então, o que a gente pode fazer, a gente pode controlar aqui a intensidade dessa multiplicação, tá? Então, fazendo assim, eu vou controlando a intensidade, tá? Até um ponto que me satisfaz. Então, vamos ver agora. Com tela é esse e sem, né? Então, sem ficou bem mais sem vida. Com tela deu uma incorporada maior, tá? Você não precisa utilizar esses 3 métodos nessa ordem. Você pode usar cada um deles separadamente ou testar cada um deles e ver o que fica melhor para você, tá? E o último método que eu quero falar
é o método, então é o método da luminância, tá? Então se eu clico aqui em camada, vou clicar novo do que é visto, tá? Então é equivalente ao duplicar aqui a camada. Só que como aqui eu fiz essa alteração, então eu prefiro vir aqui em camada novo do que é visto, do que simplesmente duplicar, senão ele vai copiar aqui essa intensidade, tá? Bom, o método da luminância ele é diferente dos outros métodos porque ele só vai atuar no espaço de intensidades, ele não vai mexer nas cores da minha imagem, tá? Então, se a gente, eu vou mostrar para vocês como que é um frame, como que é a luminância da imagem, tá? Então, basicamente a luminância, se você for aqui em cores, componentes, extrair componentes, tá? E aí você pode escolher aqui várias componentes da imagem, por exemplo, vermelho, verde, azul, tá? Uma delas é a luminosidade, tá? Então você pode pegar a luminosidade tanto desse canal aqui, esse canal L, que significa luminosidade. Esse daqui é um outro espaço de cor, tá? Tem o espaço RGB, tem esse outro espaço aqui que é o LAB. Tá? Então você pode extrair a luminância do LAB ou você pode extrair a luminância do HSL. Normalmente eu extraio do LAB. Tá? Ok. Tá? Então a luminância ela não tem cor. Tá? A luminância da imagem é uma imagem em escala de cinza. Tá? E aí a gente pode fazer alguma operação sobre a luminância e depois aplicar essa luminância sobre a imagem. Então, por exemplo, a gente poderia fazer a curva S ali que a gente aprendeu, tá? Então, a curva S seria eu baixar aqui os tons pretos e puxar os tons claros, tá? Esse é um dos jeitos. Por exemplo, eu poderia também simplesmente baixar os tons da minha luminância, deixar a imagem mais escura. Se eu faço assim, a imagem fica mais escura, né? Então, aqui eu vou, como a imagem está meio clara, eu vou tentar fazer a curva S. Só que eu vou fazer uma curva S bem fraquinha, tá? Ok? E aí, essa daqui é minha luminância final. Eu posso fazer outros métodos sobre a luminância, por exemplo, fazer uma média, ou, não sei, fazer um sharpening, né? Posso aumentar a nitidez da minha luminância, posso fazer várias coisas com a minha luminância. Mas hoje a gente vai se limitar a fazer apenas a curva S, tá? E aí, para aplicar a luminância na imagem, a gente vai clicar aqui em modo, e no último aqui a gente tem luminância, tá? E ele aplica a transformação, tá? Então, se eu clicar e desclicar, vamos ver qual que foi o efeito, tá? Então, sem luminância, com luminância, tá? Então, eu gosto muito da luminância porque ela não mexe nas cores da minha imagem, então, geralmente, ela não mexe, assim, no ruído de fundo, tá? A outra coisa interessante, tá? Só comentar com vocês, camada novo do que é visto. Você pode fazer a luminância usando outras cores sem ser o canal de luminância. Então, por exemplo, eu posso extrair uma componente da minha foto, por exemplo, a componente vermelha, tá? Então, se eu quero dar mais destaque às luminosas vermelhas, eu posso extrair o canal vermelho ou o canal azul, se quiser dar destaque às luminosas azuis, tá? Ok. E aí eu posso atuar sobre essa luminância vermelha, né? Se eu consigo puxar mais os vermelhos, tá? Claro que eu estou exagerando aqui, a imagem vai ficar um pouco ruidosa, tá? Mas é só para mostrar para vocês a diferença que dá. Então, ok. E aí vamos aplicar de novo a luminância. Aí é só clicar em luminância. Então você vê se eu aplico, se eu uso o canal vermelho, ele muda completamente a imagem, né? Ele destaca muito mais o vermelho, tá? Nesse caso, de novo, eu apliquei só como um exemplo, mas vocês podem utilizar e testar essa técnica aí na imagem de vocês, tá? Olha, sem a luminância vermelha, com a luminância vermelha. Então a gente vê aqui que destacou bastante a cabeça do cavalo, tá? Então, ó, sem, com, tá?
Bom, então é isso. São esses quatro métodos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no canal. E testem os métodos e quiser comentar aí deixar nos comentários algum outro método que vocês gostam, qual desses vocês mais acharam interessante, tá bom? Um abraço, pessoal.